Não, só Você queria colocar... Quero fazer um contraponto entre os dois. Você acha que o homem é bom ou é ruim? Você então, como na verdade, uma eu vou ficar nutricionista. bem advogada do diabo aqui. Sério? Não, faça isso. Vou botar aqui no meio do... Porque daí eu quero tomar Botar cerveja com os dois, né? Então eu vou fazer o isentão agora. Cerveja sem glúten. Eu tenho que... Se não for, eu nem vou. Obviamente, com glúten. Agora Porque é o glúten. Seguinte, ó. Jesus Cristo Não, cada comia hora vai ser glúten uma pra coisa. caramba. Cristo comia glúten como ninguém. Glúten deixa a Agora gente vem, o glúten faz inchado. mal. Logo embaixo do olho, eu não Incha é. tudo. Jesus comia glúten. Olha só, penso o Falava, seguinte... gente, traz Jesus na mesa. Mas tudo bem, mas Pedia Jesus muito não se glúten. importava em estar inchado. Beleza, Não desculpa é? eu interromper. Imagina, de forma nenhuma. Pois não. A gente estava conversando com o Pondé antes da gente entrar aqui, que quando jovens tendemos todos a querer salvar o mundo de alguma forma. Então, muita gente passa a ter um pensamento coletivista e aí vai para uma coisa mais socialista. E eu tentei salvar o mundo quando jovem, salvando os animais, então fui para o veganismo. E aí, essa sensação de querer salvar o mundo, na verdade, de querer ajudar de alguma forma, penso eu que seja uma coisa natural, que todos nós de alguma forma tentamos ajudar uma sociedade ou um grupo de pessoas um pouco maior do que aquele eu. E aí, nessa tentativa, eu gosto muito de uma frase de um filósofo muito conhecido, muito bacana, que é o Karl Popper, que ele diz que todas as tentativas de reproduzir o céu na Terra invariavelmente produziram o inferno. Então, o que acontece é que, basicamente, toda vez que eu tenho um pensamento coletivista, ou toda vez que eu tenho um pensamento em que eu ajo por alguém, ou que eu imputo aquilo que eu acredito a alguém, tecnicamente isso deveria produzir algo bom, porque eu estou com uma boa intenção, mas invariavelmente produz o inferno. Nesse sentido, a minha restrição com o veganismo, inclusive vi um vídeo seu que gostei muito da tua postura, porque você começa esse vídeo dizendo, olha, acho que a gente pega pesado quando a gente fala disso. E essa sempre foi a minha ressalva com o veganismo. Então, sempre que falo sobre essa época que eu tive, eu digo, olha, eu fui vegana, fui vegetariana, mas nunca fui chata. Eu nunca olhei o prato de alguém e disse, olha, tem um bicho aí, sangue nas suas mãos. Não, mas não é falar, é o olhar. É assim, ó. É bem de leve. Olhar Olha, anti-picanha. mas é muito Sabe, legal. é o olhar. Mas Então- é muito legal que você está falando isso, Lara, porque eu acho que nisso a gente tem que dividir uma coisa. Uma coisa é o vegano. O vegano é um ser humano, e eu concordo com todos Vegano vocês. também é gente, que não é? comete erro, faz bobagem, é chato, assumido. é legal, é bacana, é igual. E outra coisa é o veganismo. Exatamente. O veganismo é algo mais simples, é muito mais simples, mais à mão de todos. É só um trabalho Uma pessoal forma. de Mas você aí- buscar novas formas de escolha. Assim como a gente escolhe quando entra num supermercado, você escolhe pelo preço, Sim. você escolhe pela cor da embalagem, você escolhe pelo sabor. O que a gente propõe é você começar a escolher Pensando baseado com a consciência. em outras Aí, coisas. só onde eu não queria... é tão difícil, entendeu? Sim. Isso. Mas eu concordo. Às Que às vezes vezes as pesa. pessoas... Né? E o vegano é um ser humano, sim, e tem vegano chato e tal, e tem Assim não como tem vegano onívoro chato chato, também, né? concordo, sim. Às vezes eu vou Mas aí, comer e ficam perguntando. O único ponto Mas que é eu bem ia isso. chegar é que é o seguinte, então, imagino eu que ambos têm um ponto, e esse negócio do veganismo também tem um ponto, mas a minha questão é assim, olha, no fim das contas, o veganismo é uma filosofia de vida, né, engloba tudo, então, quando as pessoas me perguntam sobre esse período, eu digo, olha, eu não usava shampoo, porque na época não tinha shampoo que não era testado em animais, então, eu fazia o meu próprio shampoo, fazia meu próprio desinfetante de casa, porque então fazia com bicarbonato, porque eu não podia usar um desinfetante que era testado em animais, é nesse nível de dificuldade, mas isso, na verdade, é uma beleza da coisa, porque é uma escolha que te requer esse tipo de trabalho. Aí entra o ponto que eu queria chegar, que é o seguinte, então penso eu que o veganismo fica, para quem não é vegano, uma tentativa extrema de botar a barra aqui, para que botando a barra aqui eu possa considerar um pouco mais, como faz o movimento LGBT, como faz o feminismo, como faz todo tipo de movimento que tem uma ideia. Então eles são extremos, eles vão ser exagerados, para que a barra possa ser colocada um pouco mais à frente, e com isso a gente passe a considerar então esse assunto que não seria considerado se esse lado da história não fosse tão extremo. Como você falou bonito, entendi. Lara, é impressionante. Muito pensei Eu acho que obrigada. falou, já fiquei nervoso. Não é? Do cara falar que a natureza é linda. Não, mas Que a olha natureza só. é O homem não é crueldade- culpado, Mas justamente mas como eu cruel. puxei, a crueldade é A inerente, cruel. ela tá na gente. Então, o Pondé fala uma frase que eu gosto muito, que a natureza Não tá, se a gente ataca. sobrevive. Então, porque a gente raiz é má, sobreviveu. entende? A raiz gente é má. sobreviveu nesse planeta no Serengeti. Sim. A gente era uns macaquinhos fracos.
E assim a gente sobreviveu. E a gente sobreviveu através dessa luta pelo espaço que era feita na maldade. Então, no fim das contas, o que eu tô dizendo eu entendo que a ideia do Ricardo, eu entendo que não seja uma coisa basal, mas seja uma ideia de afastar essa barra para poder considerar justamente porque ela não é natural. Então, no fim das contas, bom, faz 12 mil anos que a gente passou a domesticar animais, na China, acho que na Ásia são os primeiros relatos, né, de lobos e tudo mais. Então, a gente passou a domesticar esses animais e não para chamar de filhotinho, né? Geralmente para usar. Então, o que eu tô dizendo é inerentemente natural que a gente use isso de uma forma que para vocês seja tão cruel. Sim. Então, o que eu tô dizendo é, ele é importante, o discurso dele é importante, não para que a gente pare, mas para que a gente pense, puxa, nossa, eu nem tinha pensado que era cruel. Mas, claro, eu acho que é importante também dizer, Emílio, veganismo não é naturelabismo, tá? Tudo natureba. Não é isso. Isso daí, eu também acho que se a gente for para a natureza, provavelmente a gente vai encontrar, assim, um animal, a gente vai morrer, ou de peste, seja lá o que for. Isso é diferente. É a coisificação, isso é diferente. Né? O que a gente está falando é no contexto que a gente vive. A gente vive na cidade, a gente vive nos centros urbanos. Isso não vai mudar. O que a gente está falando é que, ainda que a gente viva assim, a gente pode sim avançar nesse conceito, que é um conceito que todos aqui compartilham. Ninguém acorda e fala, não tô nem aí pros animais, porque a natureza mata todo mundo. A gente não pensa isso. Só que a gente age como tal. E não precisa. O que você falou, Daniel, a gente tá falando até em comércio. O Brasil tá correndo o risco de ficar vendendo boi, vendendo soja pro mercado exterior durante algumas décadas. Só que a gente tem as carnes vegetais surgindo forte. Impossible Burgers. Bateu o recorde. Mas são horrorosas. Não dá. As carnes Deixa eu só completar para. E aí vão vir as carnes, celulares. Deixa eu falar. Isso é de laboratório. Isso aí já é Clean meat. Deixa eu falar. Esse negócio é uma balela também. Porque a vida é a vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O cara fala, agora os agrotóxicos e não sei o quê e tal. Cara, eu tenho uma gardênia. Você já viu o pulgão da gardênia? Se você não tiver o veneno, morre aquela bagaça. Você precisa ter o negócio ali pra ter o negócio. Comida, o cara precisa botar o veneno lá pro bicho não comer, fertilizante. É necessário isso, senão a gente morre. Não alimenta a nação senão a toda. gente vai aqui e morre no meio da floresta. Só que nós queremos voltar? Só que a gente enche de agrotóxico nas monoculturas, que são principalmente soja e milho, que são ração para animais. O principal uso de agrotóxicos acontecem exatamente para essas grandes monoculturas que vão se tornar ração para os animais. Ninguém come tanto tofu e come pipoca. A gente só é soja para tudo quanto é lado, é milho para tudo quanto é lado. Também ocupa um espaço muito grande, olha, senão maior, cara. E aqui eu tô uma entrando... discussão interminável. A questão dos biocombustíveis Deixa eu só fazer... acaba sendo até maior. Eu preciso fazer um break. É rapidinho, depois eu vou fritar um bacon. Depois eu vou... fritar um bacon. Sobre essa questão da sustentabilidade, porque uma das coisas que mais me desespera no veganismo hoje é a contradição das informações, ou as informações que já mudaram e a gente ainda segue no discurso anterior. Quais lá? Vou citar essa da sustentabilidade. Então, o estudo é de 2004, quando pela primeira vez a gente falou sobre a questão de que o desmatamento causado pelo agro era uma grande questão. Até agora, com as queimadas da Amazônia, isso realmente ficou bastante em voga. No entanto, eu até tive no telefone com o Júlio Barcelos, que é da Federal do Rio Grande do Sul, que ele hoje é o maior nome que estuda isso, né, da questão do impacto do agro na Amazônia, e 7% de toda a nossa produção pecuária vem da Amazônia. E a partir de 2017 até 2018, eu vi um estudo agora de 2019 falando que esse pasto em que o gado tá, ele é suficiente, quando bem tratado, e aí a questão é o tratamento desse pasto, para absorver parte desse carbono emitido pelo próprio gado. Então, no fim das contas, o que me desespera um pouco é, às vezes, ver alguns argumentos que são antigos na história do veganismo ainda serem trazidos, sendo que eles já estão superados. Então, Lara, mas... fala bonito, hein? Não, ela vem com informação, repertório, com responder. É pra humilhar, outro impecável. Ela está impecável. Namastê. Não, mas é porque Tudo eu sei isso que bem Ricardo- vestida, eu sei com um que o Ricardo sorriso tá maravilhoso. bem- eu sei que o Ricardo Cara, tá não bem tem como você não vacinado. convencer. Se você falar pra... Obrigada. Verdade. A gente vai discutir Não aqui. tem. Você fala, meu.